Meus amigos, parece que tudo que é bom, que é benéfico para a sociedade, o desgoverno Lula simplesmente quer acabar. A bola da vez agora são as escolas cívico-militares, né? Olha, posso dizer com segurança para vocês, como professor que também sou, que todo professor que se preze quer dar aula numa escola cívico-militar. Por quê? Porque tem ordem, porque tem lei, porque o aluno não desrespeita o professor em sala de aula, né? Afinal de contas, é um ambiente não controlado, mas intermediado, digamos assim, por militares, né? Então, realmente, a coisa funciona lá. Os resultados são muito bons. Então todo pai e mãe que quer o melhor para o seu filho quer colocar ele numa escola cívico-militar. Então eu pergunto a vocês, será que essa é a vontade da sociedade? Será que as pessoas elas não querem a escola cívico-militar? Ou será que é uma vontade do desgoverno Lula? Será que é uma vontade específica do Lula tirar ali tudo que se remete a militarismo das pessoas, da sociedade civil? Porque não é segredo para ninguém que ele particularmente não gosta de militares, né? A gente vê bem nessa notícia aqui, ó, ainda falando da CPMI do 8 de janeiro, né? Do depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid Gomes, que foi essa semana. Olha só essa manchete. Lula se irrita com o uso de farda por Cid na CPI do 8 de janeiro. Ele se irritou pelo Coronel Cid e no depoimento fardado. Por que isso, hein? Por que isso, o Lula? Tudo bem, não é segredo pra ninguém que você deve ter realmente pesadelos aí com homens fardados, né? Deve vir à mente aí um déjà vu, porque eu tenho certeza, deve passar um filme aí na sua cabeça daquele dia que você foi escoltado por homens fardados pra cadeia, né? E com certeza isso não deve sair da sua cabeça, por isso que você não gosta de homens fardados, né? De pessoas fardadas. Só pode ser por isso, eu não vejo outra explicação, né? Então o presidente manifestou descontentamento a integrantes do governo, já que ex-auxiliar de Jair Bolsonaro é investigado por diversos crimes civis. O presidente Lula ficou irritado com o fato do tenente-coronel Mauro Cid Gomes prestar depoimento guardado na CPMI do 8 de janeiro, né? E diferentemente de seu ministro da Defesa, José Múcio, que não viu afronta no ato, Lula ficou contrariado e manifestou seu descontentamento a auxiliares diretos e também integrantes do primeiro escalão do governo, né? Então, esse foi o primeiro tapa na cara que ele levou. O seu próprio ministro da Defesa não viu nenhum problema nisso, né? No entanto, ele tá ali, nessa sanha contra os militares. Lula, novamente, o que você tem contra militares, cara? Fala pra gente qual é o problema, não é? Por que te causa aí horror ver alguém fardado numa CPMI? Qual é o problema, Lula? Fala pra gente, né? E olha só, ministro da Defesa diz que não pode impedir um oficial de patente superior a usar a farda do Exército na CPMI. Dorme com essa, Lula. O ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, defendeu o uso da farda pelo tenente-coronel Mauro Cid durante o depoimento à CPMI do 8 de janeiro, nesta terça-feira, dia 11, né? Então, em entrevista à Folha de São Paulo, Múcio destacou que outros militares poderão ir fardados a depoimentos na CPMI. Abre aspas, não tem o menor problema, ele é oficial, ele tem o direito de usar a farda, fecha aspas, disse José Múcio. E aí, Lula, o que você vai fazer agora, né? O seu próprio ministro da Defesa disse aí, foi contra você, né? Disse aí que não tem problema nenhum, cara, e você tá aí querendo perseguir os militares, né? Mas cada um tem a cruz que merece de fato, né? Veja mais essa aqui, ó. Governo Lula pressiona exército para punir militares e causa mal-estar na caserna. Meus amigos, eu não vejo precedente histórico que se remeta a isso, né? É a primeira vez realmente que uma instituição como o Exército Brasileiro, como as Forças Armadas, vem sendo perseguido dessa forma. É lamentável toda essa situação, né? Mas como eu disse, cada um tem aquilo que merece, né? O tema foi debatido em reunião entre Flávio Dino, José Múcio e Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, né? E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro da Justiça, Flávio Dino, promoveu um encontro entre o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na última segunda-feira. Os três conversaram sobre temas sensíveis, como a punição de militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. É interessante eles usarem sempre essa nomenclatura, essa expressão, né? Atos golpistas. Cara, a gente tem que parar com isso, né? Aquilo não foi um ato golpista, foi apenas uma manifestação que tinha ali infiltrados e que houve depredação e invasão de patrimônio público, né? Nada mais do que isso, não foi uma tentativa de golpe, pelo amor de Deus, tentativa de golpe num domingo.
sem arma, sem ter um plano, sem ter ali nada. Cara, é realmente absurdo você falar em golpe, falar em algo que remeta a golpe, né? Para ter golpe precisa ter ali realmente um plano orquestrado, precisa ter poder necessário para tal, né? Afinal de contas, golpe de Estado significa isso, né? Tomada do poder pela força, ou então por alguma outra via que não fosse a via legal. Não era o caso. O Congresso estava vazio, a sede dos três poderes estava vazia no dia 8 de janeiro, num domingo, né? Ainda estava em recesso parlamentar, estava em recesso do judiciário, salvo engano. Enfim, não tinha ninguém lá. Você vai dar um golpe num lugar que não tem ninguém, que está em recesso, sem ter um plano ali para orquestrado, sem ter figuras armadas, enfim, senhoras com Bíblia debaixo do braço, bandeira do Brasil, cantando o hino nacional. Pelo amor de Deus, né? Brincar com a nossa inteligência, mas enfim... Os fardados já estão na mira da justiça. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que cabe à corte e não à justiça militar julgar fardados que tenham participado do episódio. Mas as Forças Armadas e o Ministério da Defesa resistem à adoção de qualquer punição administrativa antes dos julgamentos serem concluídos, né? Então, o desgoverno Lula quer antecipar aí qualquer punição para militares antes mesmo do julgamento ser concluído, né? Mas eu quero destacar aqui o posicionamento do ministro José Múcio, né? Ele tem se saído aí de maneira bem pragmática, digamos assim, tá? Tá me surpreendendo positivamente, tá, pessoal? Não achei que eu fosse dizer isso, mas cabe aqui um elogio à conduta do José Múcio, tá? Pelo amor de Deus, não me julguem por isso, mas realmente, porque se fosse outro no lugar dele, olha, de fato a situação para os militares estaria bem pior, né? Isso eu garanto para você, estaria muito pior, né? Então, ele pelo menos está agindo ali, né? Na grande maioria dos casos que eu tenho acompanhado, pelo menos, né? Posso estar enganado, posso não ter visto todos as manifestações dele, mas a grande maioria que eu estou acompanhando, ele tem sido lúcido, né? Tá agindo ali realmente com bom senso, né? Então, que continue assim. Pelo menos um ministro do desgoverno Lula tá fazendo um trabalho aí sensato, né? Para dizer o mínimo, tá? Agora, pode ser que tudo isso se remeta a uma única coisa que também rolou nessa última sessão antes do recesso da CPMI do 8 de janeiro, né? Porque, claro, o Lula ele não tá tranquilo com tudo isso, né? Ele sabe que tem culpa no cartório. Ele sabe que a CPMI do 8 de janeiro, embora esteja tomada pela base governista, pode dar alguma coisa, pode descobrir alguma coisa. Aliás, eles já vacilaram, hein? Vou fazer um vídeo e vou trazer especificamente essa notícia para vocês, mas eles já vacilaram e já deixaram um documento sigiloso aí escapar. Mas pode ser por isso aqui também que ele tá puto com os militares, né? CPI aprova pedido de informações de viagem de Lula no dia dos atos do 8 de janeiro. Então todo mundo sabe que ele viajou para Araraquara, não estava em Brasília no dia 8 de janeiro. E por quê, né? Então, a CPMI aprovou aí esse documento, né? E que vai pedir informações para o Lula do plano de voo, de como se deu tudo isso, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro aprovou nessa terça-feira mais 90 requerimentos, incluindo um pedido de informações detalhadas sobre todos os planos de voo das viagens feitas pelo presidente da República, que é o Lula, no dia dos ataques extremistas, né? Essa é uma demanda da oposição que quer investigar quanto o chefe do executivo tinha de informações sobre as invasões, né? Nos bastidores, a base do governo chegou a atuar contra a aprovação de temas referentes às viagens de entre 6 e 8 de janeiro, com destino às cidades de São Paulo, de Araraquara, em São Paulo, né? Na ocasião, Lula visitou o município atingido por fortes chuvas e os pedidos aprovados sobre o tema incluem o planejamento, a mobilização e o envio de segurança imediata, aproximada e afastada a logística para o presidente da República, inclusive equipe precursora e esquadrão avançado, né? Então, assim, realmente a coisa agora vai complicar para ele, né? Se ele soubesse de alguma coisa, se ficar comprovado que ele sabia de alguma coisa e mesmo assim viajou para Brasília, bom, aí já está um indício de prevaricação, porque ele sabia e não fez nada. E viajou, aliás, para Brasília não, viajou lá para Araraquara, né? Então vamos aguardar. E depois do recesso aí, meus amigos, nós teremos vários desdobramentos importantes, né? Talvez o G. Dias, que parece que já foi convocado para a CPMI, aliás, para a CPI do MST, ele já foi convocado também para a CPMI do 8 de janeiro, né? E talvez o senhor Flávio Dino, tá? Talvez ele esteja lá também e vai ser muito complicado, muito difícil para eles responderem algumas perguntas, né? E é isso que a gente espera, que a verdade prevaleça e seja exposta para todos. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus
e até a próxima.